Sim, rapaziada, é isso mesmo que você tá pensando pra você que clicou nesse vídeo. Sou eu mesmo, Linkzinho, o maior odiador dos romances que já existiu na face desse YouTube. E hoje a gente tá aqui pra quê? Pra falar de mais um romance que deu certo. Kitagawa e Gojo finalmente ficaram juntos. Ô rapaziada, falar pra vocês, 2024 tá sendo o ano dos animes de romance, né? Kitagawa e Gojo ficaram juntos. Nagatori Senpai ficaram juntos. Komi-san já tava junto com o namorado dela também. Os animes de romance estão engatando, rapaziada. Meu Deus, ainda há esperança. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui para falar de Sonobisuke Doll, um dos animes mais populares de romance escolar que foi lançado aí algumas temporadas atrás. Algumas temporadas atrás, na verdade, em janeiro de 2022. Um anime que possuiu sua estreia oficial há praticamente 2 anos aí atrás, com uma primeira temporada muito bem recebida. Protagonizando os fofos e maravilhosos protagonistas, Marin Kitagawa, o interesse romântico principal ali da história, uma garota nerd bem sincera que fala tudo que pensa, que é muito divertida e que gosta muito de animes e de jogos e de hentai, na maioria das vezes, e que sonha em fazer cosplays de forma profissional. E o protagonista da história, não esse Gojo aqui, né? Isso aqui já é piada virada de 2020. Esse aqui tá cortado ao meio. Isso, esse Gojo aqui. Um rapaz carismático, fofo, maravilhoso, tímido, de bom coração e que trabalhava confeccionando bonecas com seu avô. Como a Kitagawa tinha interesse em fazer cosplays de forma profissional, ela acaba em certo ponto do primeiro episódio conhecendo o Gojo e eles vão se tornando levemente ali em amigos, trabalhando em roupas e eventos que ela vai aparecer, enquanto que de uma forma bastante avulsa e diferente da maioria dos animes de romance, nesse daqui é a própria Marin Kitagawa que se apaixona inicialmente e adquire o interesse romântico pelo Gojo. Ela se apaixona lá nos primeiros episódios da história, e então o romance começa lentamente a se desenvolver. A primeira temporada da série tinha adaptado ali os seus 39 primeiros capítulos, e mesmo que uma segunda temporada tenha sido anunciada pouco tempo depois, até agora a gente tem tipo 0 informações sobre essa segunda temporada. Os malucos só esqueceram de avisar que estavam fazendo, depois de falar que estavam fazendo. E pra muitas pessoas depois do público, foi engraçado até pensar em como esse mangá não era comentado em praticamente lugar nenhum. Quase como se ele tivesse sido esquecido, sabe? As únicas vezes que você ouvia falar sobre o romance da Kitagawa, né, o romance da garota dos cosplays, era quando você encontrava por aí algum vídeo criticando a história, falando que ela não tava avançando e tudo mais. Mas recentemente houve essa grande notícia no último capítulo da história, e sinto muito para todos os romances, mas mais um casal está fechadão agora. A Kitagawa e o Gojo finalmente ficaram juntos. E o porquê que isso foi tão impactante assim? Bom, acho que é bem fácil de vocês dizerem que, assim como vários outros mangás de romance, esse daqui, cara, ele quase chegou a capotar e parar de vender. Porque, bom, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a primeira temporada da história adaptou os primeiros 39 capítulos de Sonobisuke Doll dentro do anime. Sendo assim, essa temporada acabou tendo um ritmo bastante interessante. A criadora em si fez uma história bem interessante também como pano de fundo, né? Ela teve cuidado de pegar muitos detalhes a respeito de coisas da vida dos cosplayers, como por exemplo os eventos de anime onde eles vão fazer os cosplays, o fato de que a roupa de cosplay geralmente é muito quente, por exemplo, o personagem tem que ficar se ligando nesse tipo de coisa, agências que podem aparecer e tentar financiar o pessoal que faz cosplay, o custo de algumas roupas, o próprio fato da Marin, por exemplo, tem em certa parte ali da temporada, tanto quanto no mangá, arranjado uma espécie de pequeno emprego como uma pessoa que tava modelando fotos e tudo mais, o tempo de preparo, o esforço, muitos detalhes a respeito da vida de pessoas que fazem cosplay foram colocados na história para poder englobar bastante o ambiente onde a temporada tava rolando, enquanto o romance ia lentamente se desenvolvendo de uma forma bastante satisfatória. Porém, é claro que a gente não pode dizer a mesma coisa do mangá em si, principalmente por ele ser um mangá de capítulos mensais. Ao invés de um capítulo por semana, temos um capítulo por mês aqui. Então imaginem vocês que pra essa história ter chegado em 39 capítulos, que foi a primeira temporada, foram 39 meses que as pessoas ficaram lendo isso aqui. Então, de um ritmo meio bacana, no mangá nós vamos pra uma história que já tinha um ritmo lá um pouquinho lento, vamos dizer assim. Só que ainda assim muito agradável. O ponto é, no ano passado, a história da Kitagawa já tinha chegado a mais de 95 capítulos, com grandes críticas na história, porque desde lá da época dos primeiros 39 capítulos da primeira temporada, o romance não tinha andado nem um pouco. Em mais de 2 anos de mangá, nada tinha acontecido. Se você acompanha a história de romance escolar, você sabe como as coisas funcionam, né? 99% das vezes, esse tipo de romance demora mesmo, né? É parte da questão do gênero. Os caras não podem deixar os personagens ficarem juntos logo de uma vez, porque senão o público para de comprar e a história acaba. Ou então porque os autores não sabem o que fazer depois. Todo anime de romance tem isso. Mas é claro que cada história encontra formas diferentes de enrolar. No caso do mangá de Komi-san, por exemplo, que sempre foi um mangá misturando um pouco ali a ideia de romance com uma história de comédia. A história da Komi-san, por exemplo, seria uma história de
como a personagem principal, Komi, gostaria de fazer sem amigos. Então, tipo, fora o protagonista da história, ela ainda ia ter outros 99 amigos que ela queria fazer, e então a história tem muito pano de chão aí pra poder ficar gastando e enrolando romance. Não é à toa que esse bagulho já tem tipo 400 capítulos hoje em dia, e ainda tem muita gente comprando. Outras histórias costumam colocar outros tipos de desculpas pra poder demorar, para as coisas acontecerem e tudo mais. No entanto, na história de Sono Bisque Doll, isso nunca fez muito sentido, visto que a história não tinha personagens secundários muito relevantes, 90% do tempo era só a Marin e o Gojo na tela, sendo que desde a primeira temporada a Marin já era uma personagem apaixonada e muito determinada, então as pessoas já esperavam que ela se declarasse muito rápido, só que isso só não aconteceu. A história vai enrolando, enrolando e enrolando, e o que realmente acontece depois da parte do mangá que foi adaptada na primeira temporada é que a história literalmente parece que para de virar uma história de romance, e por praticamente 60, 70 capítulos ela vira uma história sobre um universo de cosplay. Tem capítulos inteiros sobre como é que vão ser criadas as roupas, como que vai ser feito o decote de não sei o que pra poder fazer uma roupa, o evento da história que os personagens vão, qual que é a história do personagem específico que eles vão fazer cosplay dessa vez e tal, e você assistindo lá, tipo, pouco se ferrando, pensando que você quer ver romance, beijo e coisas fofas, nada acontece. Genuinamente, gente, depois do capítulo 39 da história, pra vocês terem noção, a primeira grande aproximação da Marin e do Gojo depois do capítulo 39 é no capítulo 74. 74 e 75 pra ser mais específicos, que tem toda uma situação engraçada de flertar e tudo mais, que o Gojo vai dormir na casa da Kitagawa, basicamente ele meio que vai na casa da Kitagawa pra fazer um cosplay lá e tal, e aí os trens param e eles são obrigados a dormir de noite na mesma casa. Então tem muitas piadinhas engraçadas da Marin pensando que vai acontecer alguma coisa e no final não acontece nada. Deve ter sido maravilhoso pra quem ficou lendo a história por 500 anos achando que agora os moleques iam entrar no modo reprodutivo e não aconteceu nada. Nem um beijinho, nem declaração, nem nada. Só, né? Finalmente, depois de uma quase desistência de muitas pessoas a respeito do mangá, a história começou a andar. Dentro aí desses últimos capítulos, entre o 90 e o capítulo 107, que foi onde de fato as coisas finalmente aconteceram agora, a história começou aos poucos a voltar a trabalhar a ideia do romance. É quase como se quase todo o resto da história fosse só tipo uma encheção de linguiça até agora. Trabalhando mais algumas coisas em relação ao próprio personagem do Gojo em si, que desde a primeira temporada ele tem uma paradinha meio relacionada a uma baixa autoestima que ele tem, não se sentindo o suficiente pra personagem e tudo mais. Lentamente ele começa a gostar dela também, começa a sentir ciúmes em relação a ela fazendo os eventos de cosplay, e umas coisas legais começam a acontecer, umas situações interessantes. Pra fazer esse vídeo aqui, gente, por sinal, eu reli a história toda numa tacada só. E eu juro, eu senti que, tipo, na metade da história tem um bolo de capítulos que é só enrolação que você pode jogar fora. Porque esse pedaço da história aqui realmente foi muito interessante. Ele pareceu muito forte que a história ia literalmente, tipo, voltar pra trás, sabe? Porque como o Gojo teve problema de autoestima, a Marin também não conseguiu se aproximar muito, os personagens começaram a se desaproximar, na verdade. Rolou uma espécie de pequena discussão entre eles, onde no capítulo 107, finalmente eles sentaram pra conversar, teve uma ótima cena de discussão entre eles sobre o que tava rolando e tal, e no fim de tudo rolou uma declaração, onde o Gojo fez a declaração super depressivo, pensando que a Kitagawa não ia gostar e tudo mais, e acabou que, óbvio, ela já gostava dele faz um baita tempo. Então ela falou um monte de coisa, xingou 570 palavrão ali, se declarou também, e já foi lá e tomou-lhe a iniciativa. Meteu-lhe um beijão seco no moleque. Depois meteu umas 3, 4 páginas ali de discurso, meteu-lhe mais um beijão seco, e o capítulo terminou, ó, naquela. Mais uns 2 arcos aí, o filhinho tá nascendo. Gente, comédia à parte, doideira, cara. 2024 parece genuinamente o ano dos mangás de romance. Não só porque, tipo, o mangá de Nagatoro, por exemplo, acabou e eles acabaram ficando juntos, ou Komi-san teve cenas de beijo e tudo mais. Juro pra vocês que me deixa um pouco feliz ver que aos pouquinhos, os autores que estão fazendo história de romance estão pegando um ritmo um pouco mais rápido, pra aos pouquinhos terem mais liberdade de enrolar menos na história. Acho tão engraçado o fato, gente, que até, tipo, sei lá, 1, 2 meses atrás, o mangá da Kitagawa era, tipo, entre os romances, o mais enrolado de todos. Porque nada tava acontecendo por 100 capítulos, sendo que era só um capítulo por mês, e 90% das pessoas já tinham desistido da história. E aí, de repente, em coisa de, tipo, 5, 6 capítulos, ela simplesmente foi lá e fez os personagens ficarem juntos. No capítulo 107, pra um dos mangás de romance que era mais enrolados, a história simplesmente decidiu se tornar a menos enrolada dos romances, porque praticamente toda a história de romance escolar nunca tem beijo, declaração e os personagens ficando juntos antes do capítulo 110. Os caras simplesmente viraram os vencedores agora. Acho que finalmente, depois de anos e anos com a indústria de romance sendo a mais enrolada entre praticamente todas, eu não vou dizer que enrola mais do que One Piece, porque
1000 episódios, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Porém, uma das mais enroladas entre as dos animes, parece que os caras finalmente estão pegando um pouquinho da ideia de que as pessoas gostariam, talvez, de ver o que elas vieram ver nas histórias de romance, que é beijo, cena fofa de personagem ficando junto, declaração e sacanagem. Eu infelizmente sentiria muito pelo pessoal que vai ter que dar uma olhada e assistir a segunda, terceira temporada do anime em si de Kitagawa, né? Porque se for a mesma coisa que o mangá, a segunda temporada não vai ter absolutamente nada de romance direito, e as coisas talvez fiquem até um pouco sem sal pra ter uma terceira temporada, por exemplo. Espero que isso acabe não acontecendo, mas enfim. E você? O que você acha? Gostou da declaração e dos personagens finalmente terem ficado juntos? Achou que a parte da metade ali da história foi muito enrolada ou pouco enrolada? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!